Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 19 de julho. A lista de relacionados para esse confronto diante da equipe do Internacional pode ter novidades. Cuiabano, por exemplo, segundo o GE, deve voltar à equipe, podendo inclusive ser titular no lugar do Marçal. E a gente também pode ter outras mudanças no 11 inicial. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e também sobre o mercado da bola. Afinal de contas, segundo o TF, o Segovinha vai ser emprestado para o mundo árabe. Ele que foi reintegrado ao Botafogo, assim como o Carlos Alberto, havia expectativa pelo seu aproveitamento em algum momento, mas a diretoria junto da comissão técnica decidiram de uma maneira diferente. Vale destacar ainda, Fogão, atualização a respeito da situação do Eduardo. Recentemente a gente teve a notícia de que ele ficaria pelo menos um mês afastado, mas hoje o GE trouxe uma informação que vai mais no sentido daquilo que o Bocão do Resenha Alvinegra havia comentado. Possibilidade de cirurgia e, com isso, um risco do Eduardo ficar fora pelo restante da temporada. Será que vem alguém para o lugar do Eduardo, caso se confirme essa ausência prolongada? Vamos trocar uma ideia sobre isso, Fogão, só que antes de mais nada eu te peço por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, isso fortalece pra caramba o nosso trabalho. Nós estamos buscando agora os 50 mil inscritos, já ultrapassamos os 49.300, então deixando o seu like e se inscrevendo, você fortalece demais aqui o desenvolvimento do Fala Fogão. Sempre destacando que nesse sábado teremos pós-jogo e espero um pós-jogo de vitória. Vamos ter o churrasco dos membros, aniversário do canal, afinal de contas. Teremos também a partida entre Botafogo e Internacional. Vai ter pós-jogo. Eu só não sei em que estado eu vou chegar aqui. Sendo um pós-jogo de vitória, é só alegria, irmão. É só alegria. Dito isso, vamos em frente. Vamos trocar uma ideia aqui, primeiramente sobre a situação do Eduardo, né? O meia de 34 anos de idade, que fez gols importantes recentemente contra o Universitário, contra a vitória pela Copa do Brasil na partida de ida, contra o Red Bull Bragantino, deu assistência também para o gol do Cauê diante da equipe do Cuiabá. Enfim, teve participações ali que acabaram merecendo elogios. Infelizmente, voltou a sentir um problema físico. Tanto ele quanto o Marçal, ninguém duvida da capacidade técnica. Pelo menos a galera que não é tão emocionada, né? Porque a gente sabe que são bons jogadores, por mais que você possa ter um momento ruim aqui e ali. E o Eduardo realmente teve um momento muito abaixo. Só que fisicamente é o grande X da questão. Não é a parte técnica, é a parte física. Eduardo e Marçal sofrem muito com esse lado. E por isso a gente ficou tão feliz, por exemplo, com a partida do lateral esquerdo. O Marçal, bem fisicamente, é o melhor lateral do Botafogo. E ele fez uma partidaça contra o Palmeiras, provando essa capacidade técnica. Infelizmente, o Eduardo, ao cobrar um pênalti contra o Vitória, sentiu lesão na coxa direita e, pelo que parece, uma lesão muito grave. Porque para você falar que, olha, já passou de 1 mês para 3 meses, caso de cirurgia, de repente só volta lá para outubro, novembro, reta final de temporada. Infelizmente, Fogão, eu lamento profundamente de verdade. Agora, a pergunta que não quer calar. Constatada essa ausência prolongada do Eduardo, o que será que Textor vai fazer? Ou o que será que Arthur Jorge vai pedir ao Textor? Será que a gente pode ver o Botafogo indo ao mercado para tentar a contratação de um outro meia? Ou a gente vai se garantir na presença do Romero, do Savarino e do próprio Almada, que depois volta das Olimpíadas? Eu, sinceramente, não estou esperando uma outra contratação, mesmo com a ausência do Eduardo, não. Sendo muito honesto, não me parece que vai ser o tipo de movimento que a gente vai ver na equipe do Botafogo. Devemos contratar zagueiro, lateral direito, mas um meia, mais um, acho difícil. A menos que seja algo já pensando para 2025, porque, verdade seja dita, difícil imaginar a renovação de contrato com o Eduardo. Claro, só vai ter renovação caso uma lesão entre no ano de 2025. Aí é uma outra situação. Qualquer coisa diferente disso é porque a diretoria fez uma avaliação junto da comissão técnica e de repente entendeu que valeria a pena aí apostar pelo menos no primeiro semestre do ano que vem. Tem água para passar debaixo dessa ponte, vamos aguardar. Agora, Fogão, falando sobre o mercado da bola, Segovinha foi reintegrado, mas não vai ser aproveitado. Segundo o TF, está sendo emprestado por uma equipe dos Emirados Árabes. Pois é, vai jogar no futebol árabe. O John Textor já tinha dado a planta, dizendo que alguns atletas estavam chegando, outros mais jovens deveriam sair, justamente para poder seguir jogando, seguir se desenvolvendo. Não podemos ignorar o fato de que Segovinha é um ativo da SAF Botafogo. Mesmo que ele não aconteça da maneira como o Textor de repente estava pensando, e até como nós mesmos imaginamos ali no começo da trajetória dele, naquele primeiro turno de 2023, Segovinha fez partidas muito interessantes contra o Grêmio lá na
Arena do Grêmio, a gente venceu por 2-0 com 2 participações diretaças dele. Ele participou dos 2 gols. Além disso, contra o Palmeiras no Allianz Parque, quando a gente já vencia por 1-0 e o Segovinha entrou no segundo tempo, deu um trabalho danado ao Piquerez. Piquerez que, por sinal, se machucou. Corre o risco de não jogar a partida da Libertadores, nem a partida de ida, nem a partida de volta contra o Botafogo. Vai depender aí de como vai ser a situação lá da mini cirurgia que ele vai passar, porque o problema é no menisco. Pode ser que o prazo de retorno, dependendo da gravidade, pode ser até de 3 meses. Então ele ficaria de fora da Copa Libertadores. Outro que se machucou por lá, só aproveitando essa situação, foi o Estevão, né? Teve lesão no tornozelo e no joelho, entorse, e a gente não sabe ainda qual vai ser o tempo de retorno do garoto. Vamos ver, vamos acompanhar. Agora, sobre Segovinha, de verdade, o melhor para o atleta e para o próprio Botafogo, para a própria SAF, realmente é o empréstimo do jogador. Ele vai para uma liga mais fraca, naturalmente, por lá, de repente, ele consegue se desenvolver, e é natural até que ele consiga apresentar um melhor desempenho, porque diferente do que acontece no Brasil, na Bélgica, onde as ligas são muito físicas, de repente lá nos Emirados Árabes ele pode encontrar um ambiente mais propício para o seu desenvolvimento. Agora, precisa amadurecer do ponto de vista físico, precisa realmente trabalhar essa parte, porque a habilidade tem qualidade técnica, mas se não tiver físico para aguentar o tranco, fica realmente complicado. Fogão, falando agora sobre provável escalação, lista de relacionados para o jogo de amanhã, o GE trouxe a informação de que o Cuiabano deve voltar à equipe, inclusive podendo ser titular no lugar do Marçal. Você sabe que existe todo um cuidado com o Marçal, conforme eu disse. Tem a questão física, o Marçal passou muito tempo sofrendo com a panturrilha dele e de repente a comissão técnica entende que é melhor nesse momento colocar o Marçal de forma gradativa na equipe. Não forçar um jogo atrás do outro, até porque a partida contra o Palmeiras foi disputadaça, irmão. Foi muito intensa a partida contra o Palmeiras, você sabe disso. O grande jogo do futebol brasileiro nesse ano de 2024, pelo menos até o momento. Então é natural que esse desgaste que o Marçal sentiu na partida contra o Alviverde, de repente gere essa preservação no jogo contra o Internacional. O Cuiabano, que era esperado para aparecer nos relacionados para a Copa Libertadores, mas não foi o que aconteceu. A gente até ficou preocupado, será que sentiu algum problema físico? Porque vale lembrar, o Cuiabano em setembro, em janeiro e em fevereiro, quando ainda estava no Grêmio, ele sofreu 3 lesões na mesma coxa. E lesões que foram se agravando com o passar do tempo, né? Primeiro foi de um jeito, depois de outro. Na última lesão já tinha sido algo mais grave, já tinha sido uma lesão grau 2. Então, assim, é uma preocupação também essa parte física. Marçal e Cuiabano revezando ali na lateral esquerda é uma boa. Sinceramente, é uma boa, porque assim você vai preservando os dois. E você pode utilizar cada uma das peças de acordo com a necessidade. Isso é um ponto bem relevante. Agora, a gente também pode ter outra novidade na equipe, pensando também em lateral, lá do lado direito. Existe a possibilidade do Matheus Ponte assumir essa titularidade. Conforme eu disse, o jogo foi muito pegado contra o Palmeiras e talvez Matheus Ponte ganhe essa oportunidade. Vamos aguardar, claro, é apenas uma escalação provável. Mas ainda assim, na escalação provável, aparece o Damian como titular, com essa possibilidade do Ponte ganhar essa chance. O provável Botafogo: John, Damian Soares ou Ponte, Bastos, Barbosa e Marçal ou Cuiabano, Gregory ou Danilo, Marlon Freitas, Luiz Henrique Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Algumas modificações podendo acontecer, mas nada muito assim brusco, nada que você mexa demais na estrutura da equipe. É um jogo fundamental para a gente conquistar mais 3 pontos. O Internacional, ele vem recheado de desfalques. Eu não sei se você viu o vídeo de mais cedo, mas eu faço questão de trazer aqui todos os jogadores que são ausências do Internacional para esse confronto. Se liga só. Eles não vão contar com Ener Valencia, Alan Patrick, o volante Fernando, Aranguiz, Thiago Maia, Vitão, o Maurício, que foi negociado com o Palmeiras. São todos esses aí ausências. Então é um Internacional que vem para cá com um time misto, mas ainda assim um time que tem qualidade, tá? O Borré, por exemplo, vai voltar a ficar disponível, você tem o Alário, você também vai ter ali o Wesley de um lado com o Wanderson de repente do outro. Tem ainda qualidade mesmo que seja um Internacional misto. Agora, é claro que sem esse tanto de jogadores, se você começa a mexer na equipe durante o confronto, a qualidade tende a reduzir. E o Botafogo vai estar com força máxima, claro, considerando aqui a ausência do Eduardo e também do Jefinho. Jefinho que é esperado para voltar no fim desse mês. Final de julho, começo de agosto, o Jefinho é esperado ter o seu retorno. Então ele pode aí de repente participar da Copa do Brasil, se for o caso, mas principalmente pensando em estar disponível para a Copa Libertadores.
Enfim, Fogão, eram essas as informações aqui que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Eu espero que você tenha uma ótima sexta-feira e que amanhã você fique feliz pra caramba com a vitória do Botafogo. Vai colocar um sorriso no rosto de cada um de nós, não é verdade? Pós-jogo, hein? Coloca na sua agenda aí. Teremos pós-jogo. Por volta ali de 10h30 da noite deve acontecer esse pós-jogo aqui no canal. Fechou? Um grande abraço e até amanhã.